Ela, por ser imigrante, já saiu perdendo porque tirou a vida de um cidadão americano. Mas é inacreditável que ela esteja presa e o Hostfather não, já que ele também assumiu que atirou. Os dois estavam tendo um caso. Não sei se chegaria no ponto de, vamos matar minha esposa. A gente tem que entender o que é imoral e o que é crime. Até agora, só ela tá pagando. E finalmente, 19 meses depois, o Hostfather foi preso, acusado de esfaquear a própria esposa. E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês. E essa é uma atualização de caso que eu trouxe pra vocês no começo do ano. Já tem 2 vídeos aqui no canal contando sobre a Juliana Pérez Magalhães. Ela é uma brasileira que foi pros Estados Unidos fazer parte do intercâmbio de au pair e acabou se envolvendo num rolo muito grande. Hoje ela tá presa em um centro de detenção da Virgínia. E como teve atualização do caso, eu vou contar pra vocês quais foram e também recapitular tudo. Mas se você quiser saber mais detalhes do caso, eu vou deixar 2 links aí na descrição pra você assistir os outros vídeos, porque eles vão te ajudar no entendimento. 570 dias depois da morte da Christine Benfield e do Joseph Ryan, o Hostfather, Brandon Benfield, foi finalmente preso e acusado pelo crime. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria, eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios, mas às vezes a gente também traz vídeos de casos criminais de pessoas que foram pra fora e tiveram algum tipo de envolvimento com a polícia, sendo acusado de alguma coisa ou mesmo se tornando vítimas. A gente faz esse tipo de vídeo justamente pra alertar as pessoas, porque quando a gente fala de viajar, morar fora, normalmente as pessoas pensam só na parte boa, mas tem muita coisa que a gente tem que se atentar e que pode acontecer com a gente. Pra quem não sabe nada do caso, então vou fazer um breve resumo e também já atualizando com informações pra quem já conhece o caso. O crime envolve uma host family americana e uma au pair brasileira no estado da Virgínia. Então a gente tem a Christine Benfield, que na época do crime ela tinha 37 anos e ela era enfermeira. O Brandon Benfield, que era agente da Receita Federal dos Estados Unidos. Os dois tinham uma filha de 4 anos e também uma au pair brasileira de 23 anos. Pra quem não conhece, o programa de au pair é quando você vai pra um outro país, mora com uma família local e você cuida dos filhos deles como se fosse uma babá. Então, assim, a Juliana tava nos Estados Unidos, morando com a família Benfield, ela cuidava da criança de 4 anos, e o intuito desse intercâmbio é você passar 1 ano fora, ou 2, se você estender com a família, que era o caso da Juliana, pra aprender inglês, viajar, ter uma experiência cultural mesmo. Só que o intercâmbio da Juliana não saiu como planejado. Então, como eu falei, a Juliana já tava no 2º ano de intercâmbio, e o dia 24 de fevereiro de 2023 era só mais um dia comum. O Brandon, que era o pai da família, e aí eu vou chamar ele algumas vezes durante o vídeo de Hostfather, que é assim que o mundo au pair chama. Tem a host family, Hostfather e a host mother. Então, o Brandon, ele iria trabalhar naquela manhã e estava planejado que ele chegaria no trabalho às 7h30. Ele sai de casa cedo e hoje a gente sabe que ele dirigiu até um McDonald's e chegou lá pelas 7h10, porque era bem perto da casa dele. Mas, uma coisa que foi revelada recentemente é que ele parou o carro no estacionamento e ficou lá esperando. Já a Juliana saiu mais ou menos no mesmo horário, logo pela manhã, porque ela recebeu tickets pra ir pro zoológico com a criança e aparentemente a mãe tinha combinado com ela. Só que enquanto ela tava indo pro zoológico, ela lembrou que ela tinha esquecido o almoço pra ela e pra criança na geladeira. Então ela faz o retorno e volta pra casa. Assim que a Juliana chega na casa, ela vê um carro desconhecido, ela liga pra Christine pra avisar, perguntar o que tá acontecendo. A Christine não atende, então ela liga pro Brandon Benfield. Nisso, ele tava no estacionamento e ele recebeu essa ligação pelo menos uns 30 minutos depois que ele chegou. Então vamos dizer que foi aí pelas 7h40 da manhã. Isso foi uma coisa que a polícia achou um pouco estranho. Eu também no primeiro vídeo falei que não fazia muito sentido ele ir pro McDonald's, mas ele falou que tomava café da manhã lá. Só que hoje a gente sabe que ele tava no estacionamento e ficou esperando. Assim que o Brandon volta pra casa, ele não tava muito longe da casa dele. Ele fala pra Juliana entrar na casa com ele e a filha também e levá-la pro porão. Outra coisa estranha que a gente fala desde o primeiro vídeo, porque se você acha que tem um invasor na casa, por que você vai falar pra sua au pair entrar com a sua filha de 4 anos e ir direto pro porão? Mas é isso que acontece. Ele escuta alguns barulhos vindo do quarto dele, do casal, e ele não sabia o que estava acontecendo. Ele sobe e a história é que assim que ele entra no quarto, ele vê um homem que ele não conhecia com uma faca no pescoço da esposa dele. E como o Brandon era agente federal, ele tinha uma arma de serviço. Ele puxa a arma, fala pro cara largar a faca, só que ninguém entende como o cara começa a esfaquear a esposa. Lembrando que nesse momento a esposa tava nua na cama, deitada. O homem, que era um suposto invasor, tava de roupa com a faca no pescoço dela. O Brandon não conseguiu agir antes do cara esfaquear a esposa dele. Então a Christine é esfaqueada e o Joseph Ryan, que seria esse suposto invasor, toma o primeiro tiro. Nisso, a história fica um pouco confusa, porque a Juliana tava no porão. Em algum momento ela sobe pro quarto. No depoimento ela fala que ela chegou a ver sim o Joseph Ryan com a faca no pescoço da Christine. Mas
Mas, na audiência, o advogado, em outras reportagens, fala que não, que ela, na verdade, escutou o tiro e aí o Brandon chama ela, fala pra ela ir até o banheiro do quarto do casal, porque lá tinha um cofre e nesse cofre tinha uma outra arma. Ele fala pra ela pegar essa arma, quando ela volta pro quarto, o Brandon manda ela atirar no Joseph Ryan, que já tinha tomado o primeiro tiro. Então ele já tava meio debilitado ali, mas mesmo assim, a Juliana vai lá e dá esse segundo tiro e ela afirma que foi em legítima defesa, porque o Joseph Ryan tava se mexendo ainda e ela achou que ela tava em perigo e também ela seguiu as ordens do Rochefather. Naquela manhã do celular da Juliana, algumas chamadas foram feitas. O que a gente sabe ali da timeline é que teve 2 chamadas assim que ela entrou na casa, supostamente. Só que essas 2 chamadas ninguém falou nada, caiu, algum problema aconteceu. E depois de 13 minutos, uma outra chamada aconteceu e a Juliana, ela fala com a pessoa lá do 911, que é como você liga pra polícia nos Estados Unidos, e ela fala que uma amiga dela tava machucada. Em seguida, o Rochefather pega o celular da Juliana e ele fala que ele tinha atirado no invasor. Quando a polícia chega na casa, eles encontram uma cena de crime, a Christine esfaqueada, e ela ainda tava com vida nesse momento, mas ela acaba falecendo um pouco depois no hospital. E o Joseph Ryan, ele tava caído no chão, já sem vida. Esse homem, ele tinha 39 anos e ninguém sabia a conexão que ele tinha na casa, por que ele tava lá. E aí começaram as investigações. Vocês sabem que a polícia tem câmeras lá nos Estados Unidos, né? Então dá pra ver ele chegando pra falar com a Juliana, que tava tremendo e muito nervosa fora da casa. Eles tentam acalmá-la e dá pra ouvir um deles falando que era pra ela ir até a delegacia com a criança pela segurança e conforto delas. A Juliana chega a perguntar se ela tinha que ir, se elas não podiam ficar na casa, mas a polícia disse que pra manter a segurança delas, eles preferiam saber onde elas estavam. A Juliana fica na delegacia das 9h30 da manhã até as 6 da tarde e lá ela dá um depoimento pra polícia. Mas a polícia afirma que naquele momento ela não era considerada uma suspeita, e sim uma vítima. Mas ela fala com a polícia sem advogado e dá todo o depoimento dela falando que ela agiu em legítima defesa porque o Rochefather tinha pedido e tudo isso que eu já expliquei pra vocês. Ela fala também que quando ela deu tiro ela nem sabia se tinha acertado ou não, mas de qualquer forma ela achou que ela tava atirando pra proteger a família e ela mesma. Por conta desse depoimento da Juliana, 8 meses depois do crime, ela vai presa. Em outubro de 2023, a Juliana é acusada de homicídio em 2º grau, quando sim você mata uma pessoa, mas não é premeditado. A Juliana se considera inocente, mas se ela for condenada por esse crime, ela pode chegar a pegar até 40 anos de prisão. Assim que ela foi presa, foi feita uma busca na casa do casal e a polícia confirma que a Juliana estava tendo um relacionamento com o Rochefather. Tinha se mudado pro quarto do casal, que agora tinha fotos dos dois, e pela investigação foi constatado que eles estavam envolvidos meses antes do crime, chegaram a ir num rancho de tiro juntos, e semanas antes do crime, o Brandon, que era o pai, voltou pra esse lugar pra comprar uma arma que foi a arma que a Juliana atirou no Joseph. E outra coisa que eles fizeram também foi trocar os celulares por iPhones novos e também apagaram as atividades do iCloud. Já no computador da família, a polícia descobriu acessos em um site de fetiche sexual e um perfil com o usuário Anastasia9 e fotos da Christine Benfield de maiô. Esse perfil entrou em contato com o Joseph Ryan, que sim participava desses sites, ele era desse mundo aí da comunidade que procura sexo com fetiches e muito ligado à agressividade. Inclusive, o perfil Anastasia9 teve conversas sobre sexo agressivo e também sobre uma pessoa dar consentimento pra outra cortar ela com o intuito de ver sangue durante a relação sexual. Esse perfil marca com Joseph Ryan um encontro na manhã que aconteceu o crime. E é por isso que ele tava nessa casa. Só que a polícia desde o começo não acreditou que era a Christine por trás desse perfil. A primeira coisa que foi falada é que o jeito que a pessoa escrevia nesse perfil não parecia a Christine. E outra coisa que estranharam é que a foto que tava no perfil dela, ela tinha enviado pro marido uma foto de maiô dela. Essa foto estava nesse perfil do site de fetiche. Então a teoria da polícia é que alguém criou o perfil pra ela, colocou essas fotos de maiô no perfil, conversou com o Joseph Ryan pra atrair ele pra casa na manhã do crime. E ele foi. Em todo esse tempo, o Brandon nunca falou com a polícia, ele nunca deu depoimento e, na verdade, assim que o crime aconteceu, ele já contratou advogados. Em uma das audiências da Juliana, em que ele foi chamado pra testemunhar, ele convocou a quinta emenda, em que a pessoa tem o direito de não responder pra não se incriminar. E mesmo sabendo que ele também atirou no Joseph Ryan, porque foi o que ele disse nas chamadas pra polícia, 19 meses se passaram e só a Juliana tinha sido acusada e presa. Até o dia 16 de setembro de 2024, quando o Brandon foi finalmente preso e acusado por homicídio qualificado tanto da esposa quanto do Joseph Ryan. Os promotores acusaram o homem de conspirar para matar os dois na residência onde ele vivia com a esposa. Ele também foi acusado pelo uso de uma arma de fogo durante a prática de um crime. Apesar de terem sido 2 vítimas, o Brandon enfrenta 4 acusações de homicídio qualificado e o promotor explicou que dentro dessa categoria
categoria, existem opções que podem ser provadas. Dando uma olhada no caso e as evidências, eles acreditam que podem atingir diferentes categorias. Cobrindo todas as opções, o júri pode analisar as evidências de uma forma mais ampla. Resumindo, eles querem condenar o Brandon de qualquer maneira e eles acham que ele cometeu diversos crimes que se enquadram ali nas diversas categorias que tem dentro do homicídio qualificado. Agora, pra mim, é muito interessante. A gente tem que entender que o Brandon, ele tá sendo acusado por crimes muito piores do que o da Juliana. Porque a Juliana, até o momento, ela tá sendo acusada por um homicídio em segundo grau, que significa que ela não planejou. Já o Brandon, a acusação é de homicídio qualificado, ou seja, um crime premeditado e com circunstâncias agravantes. Enquanto a Juliana tá enfrentando aí até 40 anos de prisão, no caso do Brandon, se for condenado, ele pega prisão perpétua sem condicional, ou seja, passar o resto da vida na cadeia. O que a prisão do Brandon muda na vida da Juliana? O primeiro ponto é que os advogados já falaram que a acusação pode sim ser mudada durante as investigações. Então, se ela tá sendo acusada por um homicídio em segundo grau e eles descobrirem, tiverem novas evidências de que foi planejado, isso pode mudar pra um homicídio em primeiro grau, que é quando tem premeditação. Não é o caso atualmente. Pelo cenário que a gente tá vendo, o que ela foi acusada e o que ele foi acusado, a gente pode dizer que as evidências da polícia apontam que ele foi o cabeça do crime. Eles não deram muitos detalhes do que seriam essas provas, mas afirmaram que eles têm evidências físicas e digitais que vão provar a culpa do Brandon, e o motivo do crime foi tirar a esposa de cena, não ter que passar por um divórcio e muito provavelmente tem um seguro de vida milionário envolvido, em que ele seria o beneficiário. Já falei isso em outros vídeos pra vocês, por mais bizarro que isso pareça, tipo, o cara vai matar a esposa pelo seguro de vida, ele vai matar a esposa pra não se divorciar. Existem muitos casos e casos famosos também nos Estados Unidos em que a situação é exatamente essa. Os parceiros que matam ou encomendam a morte da esposa, do marido, considerando que isso é uma solução melhor do que o divórcio. Então, falar que isso aconteceu nesse caso é bem possível. De qualquer forma, a polícia já avisou que o caso da Juliana segue, que eles vão até o final do julgamento buscando uma condenação pra conseguir justiça pras vítimas. O julgamento da Juliana falaram que ia acontecer em julho, agora foi adiado pra novembro. Já o do Brandon tá marcado pra fevereiro de 2025. E os dois se encontram atualmente no centro de detenção de Fairfax. Bom, gente, essa foi basicamente a atualização do caso. Agora eu vou comentar um pouco sobre toda a pesquisa e também dar a minha opinião, analisando todas as informações, mas só pra vocês saberem, não tem nada provado aqui agora. É basicamente especulação e o que eu ouvi de outras entrevistas com advogados americanos, enfim. Primeiro de tudo, por que o Brandon foi preso só agora? Normalmente a polícia precisa de provas pra construir um bom caso contra o acusado. E agora eles se sentiram preparados pra pedir a prisão do Brandon. A gente não sabe exatamente o que eles têm. Pode ser uma testemunha, um print, um vídeo, uma foto. Mas pra eles conseguirem fazer a acusação tantos meses depois, deve ser alguma coisa importante. E por que a Juliana foi presa bem antes? Primeiro de tudo, ela deu aquele depoimento pra polícia já no primeiro dia e ela confessa que ela deu tiro. Então a gente tem aí uma brasileira sem advogado admitindo pra polícia que usou uma arma de fogo e isso resultou na morte de um cidadão americano. Aí ela já tava ferrada. Mesmo se o cara não tivesse morrido, ela podia responder pelo uso da arma de fogo. Outra coisa que tinha um risco dela fugir, teve algum momento do caso que a polícia pega o passaporte dela e a Juliana dá a entrada pra emitir um novo passaporte. O Brasil é um país que não extradita um cidadão, então se ela chegasse no Brasil, ela não necessariamente voltaria para os Estados Unidos pra ser condenada lá e cumprir pena lá. Por fim, como a polícia já podia pedir a prisão dela por esses motivos que eu já falei, talvez eles tenham segurado a Juliana logo cedo pra dar uma desesperada nela e ver se ela confessava tudo. Se ela confessasse e contasse se foi planejado, se o Brandon quis matar a esposa, aí eles já teriam um caso muito forte contra o Brandon. Só que a gente tem que analisar os dois lados, porque independente do que eu penso, do que vocês pensam, até o momento ninguém foi condenado, eles estão sendo acusados e a investigação ainda tá acontecendo. No julgamento, a defesa vai mostrar o lado deles. E eu não sei se vocês sabem como a justiça funciona, mas às vezes não é quem tá certo ou errado, mas quem conta a melhor história e convence o júri. A visão desse caso pode ir por dois caminhos. Era um americano que tinha um emprego muito bom, uma família, então ele tinha uma casa no bairro nobre, uma esposa, uma filha, mas ele queria mais. De uma maneira totalmente gananciosa e egoísta, ele teve atitudes sem pensar em ninguém ao redor e sem pensar nas consequências também. Então ele resolve matar a própria esposa. A outra perspectiva que pode muito bem ser usada pela defesa é que a polícia não tem prova de nada, mas eles estavam desesperados pra encerrar a investigação, pra culpar alguém. Então, nessa busca aí de dar um desfecho pra um crime tão horrível, eles querem culpar o marido de qualquer maneira. Isso aí pode ser uma coisa que leve
move o júri a questionar as provas da polícia, porque é isso que a defesa quer fazer. Provavelmente os advogados da Juliana e do Brandon vão continuar com o discurso de que a Christine também estava traindo o marido e que eles foram surpreendidos com os dois voltando pra casa. Não era pra eles estarem lá, era pra Juliana estar no zoológico e era pro Brandon estar no trabalho. Então, assim que o Brandon volta e vê aquela situação, um desconhecido armado com uma faca no pescoço da esposa dele, ele agiu tentando proteger a esposa em legítima defesa. Ou também tem vários casos e livros que falam bastante sobre os tipos de crime. Então, sim, a pessoa pode ter assassinado alguém? Pode. Mas foi um crime passional? Aplicando pra esse caso, o Brandon poderia, por exemplo, assumir que ele matou os dois, porque ele chegou em casa e pegou a esposa no flagra, na cama com outro, e agiu sem pensar, num ataque de fúria, enfim. O que ajudaria nesse caso de crime passional? As penas são totalmente diferentes. Você falar que é um crime passional ou um crime premeditado influencia bastante não só na sentença, mas na visão do júri. Tem uma coisa que eu tô batendo na tecla desde o primeiro vídeo, e agora não sou só eu, porque eu vi advogados americanos falando sobre essa hipótese também em entrevistas sobre o caso. Eles levantaram a questão de talvez a Juliana ter sido envolvida involuntariamente. Ou seja, ela não sabia do plano do Brandon, e mesmo assim ela acabou sendo acusada. Ele pode muito bem ter armado o plano todo de: ah, não quero ficar mais com a minha esposa, mas também não quero divorciar, vou perder dinheiro, ela tem um seguro de vida. Então eu vou criar um perfil aqui nesse site, colocar a foto dela, marcar o encontro com esse desconhecido, fingir que saí de casa, deixo a porta aberta. Tudo isso enquanto a minha au pair tá com a minha filha no zoológico, então as duas estão longe. Depois eu mato o cara e consigo encobrir o meu crime. O crime perfeito, não é mesmo? Mas a Juliana acaba voltando do zoológico por esquecer o almoço e as coisas acabam desandando. Na situação em que a Juliana é envolvida em tudo, é quando ele manda ela ir até o cofre, pegar essa segunda arma, e ele também fala pra ela atirar no Joseph Ryan, que seria um segundo tiro depois de ele já ter atirado. Nessa hipótese, imagina esse cenário, pode ser que na cabeça da Juliana ela tava realmente protegendo a casa, protegendo a família, protegendo ela mesma. Mesmo que muita gente não imagine que isso seja possível, é sim uma possibilidade. O que acontece quando a gente fala uma teoria dessa é que muita gente fala: ah, é que ela era muito boazinha, né? Ficou com o marido da mulher, logo em seguida já mudou pro quarto dela. O mesmo quarto, a mesma cama que ela tava dormindo é o lugar onde a mulher foi assassinada. E daí, vamos lá, essa é a minha opinião. Primeiro, concordo. Essas atitudes que a Juliana teve depois, inclusive de se envolver com o Host Father, mesmo morando com a família, assumir o lugar, dormir na cama, é realmente tudo muito bizarro. Ninguém tá discordando disso. Porém, isso é uma coisa. Outra coisa é você planejar e, de fato, matar uma pessoa. Então, a gente precisa separar as coisas. Beleza, ela foi amante? Ela foi amante. Ela foi extremamente fria em conseguir fazer essas coisas que a gente citou depois? Também. Acho que não muitas pessoas conseguiriam. Mas, se você falar que ela planejou o assassinato, aí já é uma outra questão. E é como eu disse, o que acontece é que ela foi julgada pela opinião pública por ser amante, sendo que ela morava com a família e cuidava da filha deles. Então, é o mais óbvio pensarem que ela queria tomar o lugar da mulher e por isso planejou a morte dela. As pessoas já logo criam um ranço com esse estereótipo de babá mais nova, que chega na casa e acaba com um casamento, e faz todo sentido. Mas existe uma dinâmica muito importante para ser analisada nesse caso, que é a da imigrante versus o americano, sendo ele o chefe dela e pelo menos uns 15 anos mais velho. Foi levantada durante a investigação essa teoria de que a Christine também traía o marido. Pode ser muito bem o caso do Brandon ter falado isso pra Juliana, de tipo, não tem problema a gente ter um caso porque a minha mulher também me trai. Vai se aproximando, vai enganando, e aí começa a fazer promessa, falando que vai largar a esposa pra ficar com ela, e aí a querida vai lá com o sonho americano e se apaixona. É um caso típico de latina novinha indo pra outro país, cair num papo furado desse e entrar nessa situação. Aí você pensa no dia do crime, uma situação caótica, o seu host father falando pra você fazer as coisas, talvez ela tenha feito sem pensar e sem participar do plano ativamente. Mas por que eu digo isso, gente? Ah, é pra passar pano pra Juliana? Não. Inclusive, eu acho que, infelizmente, hoje ela tá no lugar que ela tem que estar. Se ela não participou ativamente do crime, ela teve escolhas muito erradas e agora ela tá sofrendo as consequências. Quem vai decidir se ela é culpada ou inocente é a justiça, então não cabe a mim ficar ou passando pano pra ela ou acusando ela, não é isso. Mas tem algumas coisas que pegam a minha atenção e eu vou compartilhar com vocês agora. Se eles tivessem planejado junto esse crime, por que é que a Juliana saiu da cena do crime e foi direto pra delegacia e ficou até às 6 da tarde dando depoimento e falando tudo que ela falou, assumindo que ela atirou, assumindo que foi o host father que chamou
chamou ela pra fazer isso, porque ela mentiu sobre outras coisas. Ela mentiu sobre o relacionamento que eles tinham já antes do crime. Então você tá lá, deu um tiro no cara, que é cidadão americano, e você vai falar que você deu tiro no cara porque era legítima defesa? Ninguém viu, ninguém tava lá. Se ela não tivesse assumido, muito provavelmente ela nem teria sido presa, como aconteceu. Se fosse um plano armado entre os dois, vocês não acham que o Brandon, sendo um cidadão, agente federal, que conhece a lei, e mais velho, mais experiente, ele não daria essa dica de ouro pra ela, de não fala nada com a polícia? Porque foi justamente isso que ele fez? Você acha que ele não pegaria um advogado pra ela logo de cara, se o plano fosse dos dois? Foi ele quem comprou a arma? Foi ele quem chegou lá e falou pra ela entrar na casa e ir pro porão com a filha, mesmo achando que tinha um invasor lá. Foi ele que falou pra ela atirar no Joseph Ryan. Outra coisa é que a Juliana sim chega na casa, vê o carro e liga pra Christine. E depois ela liga pro Brandon quando a Christine não atende. E ela também fez 2 ligações pro 911 numa situação de emergência. As pessoas sabem que tem que ligar pra eles. Ela fez 2 ligações, mas a ligação caiu. Não sei se o Rosefather falou pra desligar, não sei. Ela disse, na verdade, eu acho que ela ficou nervosa, não sabia o que falar. E depois de 13 minutos, é ela quem faz a ligação de novo. Fora que sobre o comportamento dela depois do crime, indo pras festas, postando coisas com ele e não voltando logo de cara pro Brasil, porque o Brasil não extradita cidadão, como eu já falei, ou era o comportamento de uma pessoa que sim participou de tudo e é totalmente fria, sem remorso e sem noção, ou era uma pessoa bem ingênua e talvez enganada, que acha que ela não tem nada a esconder porque ela não planejou crime algum. E também sem noção, em qualquer um dos casos, lógico. Mas é isso que eu tô falando, você ser sem noção não quer dizer que você seja um criminoso. Por fim, foi noticiado e exposto em alguns canais nos Estados Unidos e-mails que a Juliana mandou pra mãe dela no Brasil. Ela fala: eu tô cansada desse lugar e dessa situação, eu tô triste e nada mais me deixa feliz. Eu só quero sair daqui e voltar pra casa pra ficar com vocês. Nós estaremos juntas em breve, se Deus quiser, mãe. Depois de tanto tempo presa e já exausta, cansada, porque não deve ser fácil você ficar em outro país por meses esperando o seu julgamento, sabendo que o cara que você tava envolvida tá livre, vamos dizer que os dois planejaram juntos, vocês acham que nessa altura do campeonato ela já não teria aceitado um acordo ou confessado pra diminuir a pena dela ou alguma coisa nesse sentido? Porque é isso que a polícia faz. Os investigadores, eles oferecem acordos pra conseguir construir um caso de alguém que é um peixe maior, vamos dizer assim. E tem outra coisa também, numa situação dessa é muito comum uma pessoa apontar o dedo pra outra. Não porque ela quer que a outra pessoa vá presa ou leve toda a culpa, mas pra tentar criar o que é chamado de dúvida razoável no júri e tentar fugir de uma condenação. Mas até agora, pelo que se sabe, ela não fez nenhum acordo e ela também não acusou o Brandon. E não quer dizer que isso não possa acontecer ainda. É provável que agora que o Brandon foi preso, um acordo seja oferecido ainda pra Juliana no sentido de: você ficou preso até agora, você quer passar o resto da sua vida na cadeia, mas se você fechar um acordo com a promotoria, você consegue sair antes, ter uma redução de pena. E por que a promotoria precisa da Juliana, gente? O foco é o marido. Quem tá sendo acusado de coisas mais graves é o marido. Ela já confessou. Ele já tem basicamente um caso contra ela. Assim como ela, ele também já tá bem mal visto aos olhos do público por ter se envolvido com a au pair, mas a opinião do público também não é suficiente pra condenação. Como a gente ainda não sabe quais são as evidências que a polícia tem, no geral, tá? Envolvendo outros casos, você conseguir uma condenação só com base em provas circunstanciais é difícil. Se você não tem uma testemunha ocular, se você não tem uma confissão, você tá lidando meio com a sorte, porque o júri, eles têm que ter certeza que a pessoa cometeu o crime. Acontece muito de não ter julgamento, anularem o caso, ou a pessoa sair mesmo inocente por falta de provas. Por isso que eles tinham que ter provas concretas, a gente não sabe o que eles têm, então essa é a situação de agora. Pode ser que a polícia tente sim essa estratégia com a Juliana. A meta é condenar os dois. Mas ter um dos dois falando o que aconteceu é uma conquista pra polícia. Talvez os julgamentos sejam adiados ainda mais pra tentar fazer que os dois falem um do outro e que novas evidências surjam nessa investigação. Sobre as últimas informações do caso, no dia da prisão do Brandon, um novo mandado recente foi emitido pra visitar a casa mesmo depois de quase 2 anos do crime e talvez seja pra testar teorias do que aconteceu. Na quinta-feira passada, a Juliana compareceu à corte porque os advogados dela estão tentando retirar a confissão da Juliana do julgamento, porque eles afirmam que ela foi levada pra delegacia de forma ilegal. Apesar de ter pedido pra não ir pra delegacia, os policiais teriam forçado a situação e interrogado a Juliana sem um advogado. A polícia diz que em todo momento eles estavam tratando a Juliana como vítima e não como suspeita, que eles estavam preocupados com ela, tentaram fazer um exercício lá de respiração pra ela se acalmar, porque ela tava tendo um ataque, tava muito nervosa. E a acusação diz exatamente isso. Ela foi por livre e espontânea vontade e sobre as perguntas ela poderia ter negado, mas foi ela que quis responder. E aí o que eu falo, gente? O Brandon foi considerado muito suspeito porque ele nunca falou com a polícia. A Juliana falou com a polícia. Pode ser que realmente ela é inocente e achava que não tinha nada pra esconder. Ou será que ela se acha tão esperta que ela enganaria a polícia com a história que ela tava contando? Ainda tá sendo resolvido se o júri vai poder escutar o depoimento da Juliana ou não no julgamento. Lembrando que é nesse depoimento que ela assume que ela tirou. Então essa é uma evidência forte que a acusação precisa e a defesa da Juliana quer excluir.
O caso é esse, a minha opinião eu já dei pra vocês. A gente não sabe até o momento se os dois planejaram a morte da esposa como um casal, mas eu queria levantar sim essa possibilidade de ela ter caído de paraquedas nessa história, achado que ela tava arrasando com o gringo dela, e agora ela tá enfrentando uma acusação de homicídio e 40 anos de prisão. Isso é uma coisa que eu sempre falo no canal. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se envolve e principalmente com quem a gente se envolve em outro país. Pensando nesse cenário que a Juliana não sabia de nada, que ideia de jirico você se envolver com um homem que é mais de 15 anos mais velho que você, que é o pai da criança que você cuida, que dorme com a mulher que você mora na casa. Eu não consigo imaginar nenhum cenário ok pra isso acontecer. Eu consigo imaginar a Juliana perdida, inocente e caindo num golpe, porque eu já fui au pair, gente. Eu já tive conversas com essas meninas que vão com 21 anos, com 20 anos pra fora, totalmente iludidas, que caem em papo furado, sim. Como eu disse pra vocês, o intuito não é passar pano pra ela. Eu acho que ela vai sofrer as consequências das escolhas dela, sim. Acho muito difícil que ela saia em liberdade e volte pro Brasil, principalmente depois de ter tirado a vida de um cidadão americano ou ter participado disso de alguma maneira. Mas eu acredito que o Hostfather, ele tá envolvido nessa história até o pescoço. Imagino sim ele planejando tudo sozinho. E foi tudo que eu já disse no vídeo. Ele não falou com a polícia, ele tinha advogado logo de cara. Ele, na audiência da Juliana, simplesmente invocou a quinta emenda e não falou nada, não respondeu nada, porque ele sabia que qualquer coisa que ele falasse podia prejudicar ou acabar incriminando ele mesmo. Se ele tinha a intenção de acabar com a vida da esposa dele pra ele começar uma nova, eu não acho que ele tava ligando muito pra Juliana, não. Pra mim, ele queria era se livrar das duas. Eu fico genuinamente feliz que ele foi preso, porque pra mim não fazia sentido ele ter falado pra polícia, em gravação, inclusive, que ele atirou no cara e ela tá presa e ele não. Mas essa é só a minha opinião, agora a gente vai aguardar o julgamento em novembro, na teoria, que seria o julgamento da Juliana, e o do Brandon em fevereiro do ano que vem. E a única coisa que a gente espera é que a justiça seja feita. Quando tiver a atualização do caso completa, eu trago pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MushShareBR. E é isso, galera. Um beijo, é nóis, tchau.